estrelas! Fazia tempo que eu não vinha, começava com uma semana boa. E então, sim, temos uma semana que, apesar de ter uma certa tensão que eu vou falar para vocês, ela também, a partir de quarta-feira, mais ou menos, você já começa a sentir os efeitos de um trígono de Júpiter com Vênus, que abre e expande para a gente possibilidades de crescimento financeiro, de bons negócios, de entrada de dinheiro e também, porque não, amor? Mas nem tudo são flores, porque a gente já começa a semana ainda com todas essas influências que a gente já vem vindo, vendo e sentindo. E essa semana já vai dar para a gente aquela sensação confusa que ao mesmo tempo em que você quer jogar tudo para o alto e sair pelo mundo, você também quer resolver todas as questões que você precisa para colocar tudo em ordem. Então você vai passar uma semana mais ou menos tendo que lidar com como se fossem impulsos para lugares opostos de quereres importantes para você. Ah, eu quero resolver os meus problemas, não, eu quero sair pelo mundo. Também é uma semana que vai trazer uma certa tensão. É muito possível que a gente tenha bastante ansiedade, noites em claro, agitações, imprevistos, mas muita virada de chave, soluções inovadoras para resolver questões que a gente já conhece. Então, vamos ver? Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o horóscopo da semana. Se tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal, comenta comigo o que ressoou e também já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal. A interação de vocês faz com que o canal cresça e eu conto muito com isso. Bom, a gente então começa a semana com um aspecto envolvendo três planetas. O Sol, que é o rei do pedaço. Sol representa o nosso ego, representa a nossa essência, a vitalidade. A área onde você tem o sol é onde você se sente em contato com a sua verdadeira essência. Então, o sol ele é sempre muito importante porque ele reflete aquilo que nós somos de verdade, aquilo que a gente precisa para se sentir bem. Só que aí a gente tem uma oposição dessa nossa essência com Saturno, que é o senhor das obrigações, que é o senhor das responsabilidades, da lentidão, do aprendizado, das consequências, fazendo uma oposição. Então, imagina assim: o Sol, né, o astro-rei, né, no centro. E aí, essa oposição faz com que. Imagina que é um palco, né? Então, o Sol tá lá, o astro-rei. Aí, de vez em quando, ele vira de frente para um planeta, que é algo que vai acontecer, ele vai ficar de frente com Saturno. Quando a gente pensa nisso astronomicamente falando, a gente consegue ver Saturno melhor porque o Sol ilumina Saturno. Astrologicamente falando, é como se Saturno resolvesse virar e dar um show e falar: ô, peraí, não é bem assim. Vamos lá, vamos restringir, vamos se organizar, vamos colocar as coisas de forma palpável. Por quê? Porque ele traz obrigações, ele traz responsabilidade, ele traz aquele questionamento, aquela questão de assim, você se esforçou o suficiente? Você conseguiu fazer o que você se propôs a fazer? Ele cobra as nossas atitudes, aquilo que a gente já tinha que ter mudado. Então, quando o Sol fica oposto a Saturno, a gente fica numa tensão, numa ansiedade, porque a gente sente que o tempo está correndo contra a gente. Sabe aqueles momentos em que você acha que tipo você perdeu muito tempo na vida, que você tem que correr contra o tempo, que você tem que resolver questões, que você olha para o passado e pensa, meu Deus, eu deveria ter feito diferente. Esses pensamentos relacionados a tempo, ao que deveria ter feito, à responsabilidade, a tudo isso vem de Saturno, então a gente vai ter essa tensão bastante grande. Só que além disso, a gente vai ter também uma quadratura envolvendo esse mesmo Sol que já está todo oprimidinho por Saturno com Júpiter, que é o extremo oposto de Saturno. Júpiter é o grande benevolente, que traz boa sorte, é o planeta que expande, que faz as coisas multiplicarem.
ele tem essa fluidez, é o planeta também dos excessos, mas ele é um planeta que traz muita abundância, traz muita boa sorte. E também tem aquela questão do chamado para aventura. Por isso que Sagitariano gosta tanto de viajar, gosta tanto de ser livre. Isso é dessa natureza de Júpiter. Então, imagina que a gente vai estar no meio disso, dessa tensão toda. Então, de um lado, a gente vai querer expandir, a gente vai querer se libertar, a gente vai querer conhecer lugares, explode, né? Expande. E do outro, a gente vai ter que lidar com as nossas responsabilidades. Isso pode se manifestar, vou, por exemplo, dar um exemplo de forma prática essas duas vontades, duas, três verdades que surgem na gente. Por exemplo, eu decidi então que eu preciso cuidar do meu corpo, né? Sei lá, Saturno está me fazendo sentir que eu preciso cuidar mais do meu corpo, cuidar mais da minha alimentação, cuidar mais da minha saúde. Então, eu vou me propor a me alimentar melhor, fazer exercício, não lidar com excessos. Aí, Júpiter, do outro lado, que também está fazendo um aspecto tenso, ele traz o extremo oposto. Então, ao mesmo tempo que você quer, né, cuidar da sua saúde, comer direito, fazer exercício, você sente um impulso de ir para balada, encher a cara, ter uma ressaca. E tudo isso tem o mesmo peso. E então isso gera culpa, gera ansiedade, né? Porque ambas as coisas a gente vai ter que encontrar uma forma de não reprimir nenhuma coisa nem outra, se adaptar com relação a isso. Assim, é uma semana que a gente vai ficar muito dividido entre prazer e obrigação, dever e responsabilidade, a vontade de experimentar alguma coisa nova, de buscar leveza, ao mesmo tempo que a gente vai sentir que a gente tem que seguir as tradições, que a gente vai ficar mais restrito. E esses conflitos, então, vai ser uma constante durante essa semana. É como se você se sentisse super empolgada, super empolgado, e Saturno falasse: Ô, peraí, não é bem assim que a banda toca, não. Vou botar o pé no chão? Só que aí, no meio disso, Mercúrio, ele volta para Virgem. E aí a nossa cabeça fortalece esses pensamentos saturninos, vamos dizer assim, porque Mercúrio em Virgem vai nos deixar a gente mais responsável, o que favorece essa atenção, né? Vai deixar a gente mais detalhista. E tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar cheio de razão, pensando e julgando a tudo e a todos. Então, é uma época meio tensa. Então, isso vai deixar a gente com uma sensação de patinar e não sair do lugar, não saber para onde ir. E esses pensamentos, essa sensação de patinar, não sair, vai gerar ansiedade, pode trazer pensamentos que gerem insônia. Sabe quando você entra num conflito onde ambas as coisas estão certas? E aí, como é que você faz? Então, essa vai ser a pegada. A melhor maneira, talvez, de lidar com essa situação seja realmente fazendo coisas que ajudem a aliviar essa tensão. Malhando, meditando, fazendo esporte, encontrando pessoas, se divertindo. Mas também a gente pode pensar como aproveitar isso, assumindo as nossas responsabilidades, colocando os pés no chão e encarando, tipo, tudo aquilo que a gente tem de pendente para fazer, a gente não pode mais ter que aproveitar essa semana para lidar com aquilo onde a gente procrastina, porque isso vai trazer essa sensação de eu fiz o certo, né? Lidar com a procrastinação. Uma outra coisa é estabelecer limites das pessoas, porque a gente vai tender a enxergar o quanto a gente está sobrecarregado também por questões de outras pessoas ou por funções que outras pessoas poderiam estar fazendo. Então, estabelecer limite, ter paciência, porque nem tudo vai acontecer no tempo que a gente quer, mais que a gente se esforce, planeta Saturno é lento, então ele traz atrasos. Então a gente vai ter que ter paciência com atrasos e situações que podem atrasar durante essa semana. E também é muito bom para você pensar naquilo que você quer que se solidifique, aquilo que você quer construir que seja sólido na sua vida. Mas nem tudo é tão tenso, tem essa tensão, mas a partir de mais ou menos quarta-feira a gente já começa a sentir o efeito de um trígono que vai acontecer entre Júpiter e Vênus. Isso já vai ajudar a gente a aliviar a tensão,
Porque Júpiter com Vênus vai trazer para a gente possibilidade de viajar, fazer programas com os amigos, é muito favorável fazer coisas ligadas à arte, cultura. Também é muito favorável para dinheiro, prosperidade, expansão financeira, principalmente para as áreas que são ligadas a assuntos de Vênus, como arte, beleza, cultura, decoração, bem-estar. Pessoas que trabalham relacionadas a bem-estar amoroso também. Então, é uma semana muito favorável para quem trabalha nessa área. Além de viagens, também está muito favorável para quem organiza viagens, passeios, é, que é mais Vênus, comidas, né? Porque Vênus também rege touro, e então, tipo assim, tá favorável para expandir negócios relacionados também à alimentação, alimentação saudável, alimentação afetiva, né? Também é bastante favorável. Então, se você aproveitar essa semana para colocar, né, ser pragmático nos seus pensamentos, como é que eu posso expandir o meu negócio, como é que eu posso colocar uma ideia que eu tenho para lidar, né, com arte, enfim, né, assuntos de Vênus, está muito favorável. Você colocar isso na prática, colocar no papel, organizar os seus pensamentos, dar os primeiros passos, é uma semana muito favorável para que isso cresça. E sobre os olhos de Saturno, o que você conseguir fazer de fato usando essa energia de Vênus e Júpiter de expansão, mas fazendo de forma calculada, objetiva, realista, tende a crescer e crescer muito, porque Saturno, quando a coisa é feita da maneira correta, Saturno traz o reconhecimento e a estabilidade. Então, aquilo que você conseguir fazer de forma correta, objetiva, para expandir, para crescer, para trazer dinheiro, atrair dinheiro, prosperidade, fortuna, tem tudo para ser uma coisa que vai durar muito tempo. Então, é muito favorável para investimentos financeiros, abrir novos negócios. Além disso, essa semana tem um quê de despertar paixões. A gente vai estar, por conta desse trígono com Vênus, com a nossa autoestima melhor, a gente vai estar mais magnética, magnético, a gente vai se sentir mais belo, a gente vai se sentir mais atraente e mais confiante. E isso vai acabar atraindo outras pessoas. Além do que, Júpiter ele expande, então é muito possível que a gente emane essa energia de atração. Então não se assuste se de repente essa semana você for mais olhada, mais vista, pessoas chegarem, porque é uma energia que vai estar transbordando para todo mundo. Também tem que tomar cuidado de não trazer ciúmes para o meio dessa parada, porque ao mesmo tempo que você vai estar expandindo essa energia sensual, essa energia da beleza, do amor, da sensualidade, pele, as outras pessoas também vão, né? Então a gente pode ter uma tendência a perceber pessoas dando em cima de gente que a gente conhece, de gente que é importante, e a gente tem que saber que isso é uma fase e lidar com isso da melhor maneira possível. Não é necessariamente porque você vai estar explodindo de bem-estar e de energia, de paixões, que você precisa, que você vai se deixar levar por situações ou as outras pessoas vão se deixar levar. Então, cuidado para não pegar essa energia e transformar isso num período meio doentio, de ciúme, insegurança, incerteza. Pode também, para quem está só, ou enfim, pode para qualquer pessoa, né? Aparecer amores nessa fase, porque a gente está mais radiante para expandir a área do amor. Então é isso. Um beijo. Comenta comigo como que está sendo esses vídeos. Se vocês estão curtindo, compartilhe esses vídeos para ajudar eles terem mais relevância. Eu estou fazendo com muito amor, mas assim, não tô conseguindo fazer esses vídeos aparecerem para outras pessoas. Então eu conto com vocês, se vocês puderem divulgar nas redes sociais de vocês, para ajudar, para eu continuar trazendo. Um beijo, muita luz, deixa seu like e até domingo que vem.